Bem-vindos ao maior canal do Brasil sobre empreendedorismo e finanças comigo, Tainara Araújo, no podcast. E hoje o nosso assunto ele é de suma importância para o nosso século atual, tanto para mulheres como para homens, que vai muito além do que? De finanças e economia. Você vai ficar sabendo durante aqui a nossa conversa. O meu convidado ele é terapeuta, advogado e neurocientista. E ele vem trabalhando com um assunto que é muito importante. Já faz um trabalho chamado Forjados, correto? Ele também é palestrante na restauração masculina e fortalecimento familiar. Então, já quero dar um bem-vindo ao Paulo Mesquita. Obrigado. Bem-vindo ao podcast. Obrigado. Maravilha. Então, já para poder a gente começar, eu quero saber, porque você fala da restauração, né, masculina, familiar, e como é que a sociedade ela adoeceu o homem nesse sentido? Isso é uma questão que já vem de muito tempo, né? De décadas, talvez até séculos, mas que agora na nossa atualidade tem se tornado mais evidente. O homem, a masculinidade, ela foi sendo aos poucos desconstruída. E tanto é que hoje a gente não consegue enxergar no homem aquele líder forte que a gente vê, por exemplo, em alguns heróis da Bíblia, por exemplo, né? Em filmes antigos. E aí, quando formos falar de alguns exemplos, a gente vai ver que até nos filmes, por exemplo, nos filmes, retratam os homens antigos como heróis. Já os filmes mais modernos não retratam os homens como heróis. Muitas vezes os homens são bobos, eles são liderados e não são líderes. E daí por diante. É isso mesmo. Eu me recordo que quando eu era pequena, né, a gente tinha como referência quem? O Superman, né? O Superman, que era referência de homem, né? Que protege, que vai lá, que salva, né? E assim vai. E fato, hoje em dia, os desenhos, eles não refletem isso mais. E isso foi, né, justamente para desfazer, você acha que é o homem, mas o motivo qual que você acha que isso veio? Então, me parece, pelos meus estudos, né, pelo tudo que eu tenho estudado e verificado, tem assim, não sei se foi o motivo central, mas tem um nascedouro na questão da valorização da mulher, que é uma coisa boa, óbvio. Só que no momento que o homem, lá atrás, há séculos atrás, o homem era supervalorizado e a mulher ela era desvalorizada. Claro, um erro absurdo. E aí, no intuito de se equilibrar essa questão da valorização de ambos, como deve ser, o que acontece? A balança pendeu para o lado contrário. Então aí foi se fazendo a desconstrução masculina para construir a identidade e a valorização da mulher, coisa que não precisava, né? Na verdade, a mulher deveria sempre ser valorizada e hoje a mulher tem ganhado seu espaço e com todo o mérito, só que, infelizmente, o homem perdeu o espaço dele. E você acha que isso está relacionado à criação, que a mãe, que a avó, enfim, quem cria ali vai dando aquele menino? E também, o que é que eu vejo? Mães que criam os seus filhos sozinhos. Você acha que essa falta de masculinidade, de fato, é uma falta de ausência paterna também, além da mulher levar esse ensino para aquela criança? Me fala aí, conta aí. Sim, totalmente. Essa sua afirmação ela é totalmente positiva. E não culpando as mães.
Mas, na verdade, as mães querem o melhor para os filhos, né? E fazem o que podem. Mas, por exemplo, muitas mães que criaram seus filhos sozinha, mães solos, né? Com a ausência do pai, acaba o quê? Acaba que dando tudo de si, fazendo o que pode, só que a ausência da figura paterna trará futuramente as consequências. Porque tudo aquilo que o ser humano faz, que foge da regra que Deus ele criou, que ele formatou, acaba dando problema. Então, quando Deus cria o homem e depois Deus observa que o homem não deveria ficar só e criou a mulher, fez a mulher, né? Fez a mulher da costela do homem e mandou que eles frutificassem, enchessem a terra. Então, aí estava estabelecido o casamento, a família. E não é por acaso que Deus criou o homem com a mulher, ambos criando seus filhos, não é por acaso. Então, para receber, depois a gente pode voltar nesses assuntos, mas para responder mais objetivamente a sua pergunta, a ausência paterna, ela prejudica muito a criação, a formação neural, a formação como um desenvolvimento como um todo da criança, né, do menino. Vamos falar do menino. E aí, isso é um fator que forma homens fracos, homens que não têm que não exercem todo o seu potencial de liderança. E ainda eu posso pontuar uma outra questão. Mãe solos, nós já falamos, também tem família que tem pai e mãe, mas se o pai já é ausente, ele é presente fisicamente, mas é ausente emocionalmente, também pode criar filhos fracos, meninos fracos, que serão futuros homens que não amadureceram. E também tem uma outra questão que podemos aí se desdobrar uma outra questão, que é a figura do pai e da mãe e o filho. Porém, quando a mãe, no dia a dia, na vivência familiar, a mãe, ela por criticar muito o pai, por muitas brigas em casa e sempre desvalorizando o pai, a criança, ouvindo isso, ela acaba crescendo com aquela ideia de que não é legal ser homem, que a figura masculina é vergonhoso ser homem, algo assim. E isso é no seu inconsciente. Então, isso vai desconstruindo a masculinidade. Essa criança vai crescendo. Quando se torna adulta, não se torna um adulto forte, um homem forte, líder. Aquele homem que a gente está buscando restaurar, os homens forjados. Amém. E você acha que é por esse motivo, então, que tem homens que são provedores, mas eles se sentem, de uma certa forma, inúteis? Sim, tem homens que têm ali, são presentes, mas se sentem inúteis. Você acha que tem algo assim a ver com... Tem a ver, sim. Tem a ver, sim. Porque emocionalmente... ele é provedor, ele é o provedor da casa, mas emocionalmente, muitas vezes ele não se sente o protetor. Porque quando a gente fala de homem forjado, a gente está buscando o homem que é provedor, protetor, líder. E essa questão do líder ainda é uma das centrais, porque eu acho que ela desencadeia todas as outras, né? De protetor, de provedor. Pode ser. E então essa questão do homem líder, ele é muito importante. Por exemplo, a gente estava falando no começo sobre desenhos, né, filmes e tal. Sim. Eu lembrei de um desenho que já aí eu falando vai até revelar a minha idade, né? Porque é um desenho já antigo, não sei se ainda ele passa hoje, é um desenho muito famoso. Teve mais de 30 séries desse desenho. O desenho dos Simpsons, por exemplo, é o que eu estou falando. Sim. Que é muito conhecido. Eu acho que é desde os anos 90 que ele passa na televisão. E ele traz a ideia de um homem, né, que é o pai de família, o Homer, né, um homem totalmente desequilibrado, um homem que não tem sabedoria, que não tem liderança, que é um homem presente em casa, porém ausente emocionalmente. É um homem, por exemplo, eu vou falar dele, vou pegar como exemplo. Ele chega do trabalho, ele senta em casa, ele senta no sofá, e vai assistir televisão, ver o futebol, sei lá, comer pipoca. Não que isso seja errado, tá certo, não tem problema. Só que ele só faz isso e a esposa
E até os filhos que comanda a casa, que tem atitudes, e ele não tem nenhuma atitude. Ele é passivo. Então, essa figura é uma figura que envergonha o homem, o homem à imagem e semelhança de Deus. É o homem que Deus idealizou, não é esse homem. E de fato, quando o homem ele vai perdendo essa sua identidade, acaba tornando isso algo pesado para a mulher que casa com ele. Às vezes a mulher tem uma energia ótima, aí se casa com um homem que não tem essa energia acima do dela, que acontece, baixa tudinho. Eu fui mãe solo, né? Por uns 4 anos, mais ou menos, se eu não me engano. E falando sobre, voltando sobre o assunto sobre filhos, eu me recordo que o meu filho pequeno, ele devia ter uns 2, 3 anos, ele não ter uma figura paterna em casa, ele me via indo no banheiro fazendo xixi de uma forma. E ele começou a fazer o quê? A ver aquilo como um exemplo, a fazer xixi daquela forma. Até que eu vi ele. Aí eu vi ele e eu falei, opa, né, eu vou ter que fazer aqui algo, então. Eu falei, filho, ó, o homem, ele faz xixi assim, né? E eu nem faz xixi, falei, o homem, ele mija. Eu já falei assim, já, sabe, já no grosseiro mesmo. Ele mija assim, em pé. Daí eu vi, meu, como é importante ter o pai no momento da criação, enquanto a criança está em formação. E eu vejo que nesse período atual vem se crescendo muito a irresponsabilidade, principalmente de nós, mulheres, em questão de escolher com quem nós vamos nos relacionar. Aí engravida, aí tem um filho, aí pronto, aí já tá uma desordem completa. Foi bom você falar nessa questão do seu exemplo de casa. Por quê? Porque quando a gente dá essa afirmação que uma mãe solo, por exemplo, pode gerar um filho adulto, que depois vire adulto, e não seja um homem com todo o seu potencial, dá a impressão que a gente está dando uma sentença definitiva e terminativa, e não é isso. Há correção. Há como corrigir, existem muitos trabalhos que podem corrigir tudo isso, mas o que a gente está dizendo é que a figura paterna faz muita falta. E a questão que você estava dizendo sobre a mulher que tem uma sobrecarga, isso é muito verdade, né? Tanto é que o que a gente nota? A gente nota que as mulheres, por mais que elas queiram ter seu espaço merecidamente, elas não querem uma figura paterna, não querem estar ao lado de um homem que seja um homem covarde, que seja um homem que veja nela a líder. Não quer. Pode até ter um discurso que sim, mas eu vou dizer agora até religiosamente e vou me atrever, não é minha área de estudo, mas vou me atrever a falar biologicamente, no fundo essa mulher não quer. A mulher não nasceu para isso. A mulher nasceu para ser protegida. E é uma coisa tão bonita que eu aprendi. A gente sempre fala assim, que Deus criou o homem e fez a mulher, né, do seu lado, da sua costela. A gente para por aí. Mas a verdade é que Deus, ele fez a mulher da costela de Adão, tá certo? E aí, se você parar para pensar, a costela fica embaixo do braço. Então, eu vou falar aqui poeticamente, mas é uma verdade. Isso dá pra gente o significado de que a mulher ela está ao lado do homem para ser protegida pelo homem. O braço do homem é a proteção, é a força. E a mulher ela foi feita para ser protegida. Então, não tem uma mulher, eu não conheço, né, relatos de uma mulher que ela seja protegida, ela se sinta protegida
e se sinta incomodado com isso. Agora, ao contrário, sim. Se a mulher não se sentir protegida, ela não se sente uma mulher completa. Que maravilha, não, e fato, e eu te falo isso porque eu vi isso. Eu só fui descobrir o quão bom é você estar na a posição de ser protegida quando eu me tornei uma mulher com uma energia masculina demais. E é muito ruim. É muito ruim quando é você que tem que fazer, quando é você que tem que dar a última palavra. Você acha que a mulher, ela sendo assim, ela acaba diminuindo a masculinidade do seu parceiro? Tem algo assim ligado? Ou então não, Tainara? É o homem realmente que tem que se impor, é ele que tem que tomar a frente e dizer, eu vou ativar o teu feminino. Eu acho que é o equilíbrio, né? Porque na convivência familiar, e exatamente o que nós temos visto nas famílias, né? Isso em decorrência da sociedade, as tradições têm sido perdidas e consequência de tudo isso que a gente já tem falado, que a sociedade o progressismo tem colocado para as famílias, a consequência dentro de casa, os dois começam a conviver, casam-se, começam a conviver, e aí, de repente, se um vai tomando mais o espaço, o outro vai deixando o espaço. E o que nós temos visto é que as mulheres têm tomado um espaço até que não é delas, e talvez não porque queiram tomar. Talvez porque os homens têm sido negligentes e omissos e alguém é obrigado a fazer. Se o chão está sujo, alguém vai ter que limpar. Quebrou alguma coisa, alguém vai ter que pegar aquilo. Então, ou seja, alguém assume. E, infelizmente, em muitos casos, a gente tem visto a mulher assumindo esse papel, que é do homem. E você acha que a neurociência ela pode ajudar a dar aquele reset no próprio emocional do homem, ou então não? Essa pergunta é bem difícil, porque a neurociência ela tem ferramentas que vai ajudar o indivíduo, homem ou mulher, né, vai ajudar o indivíduo a se conhecer, que eu acho que parte daí, tudo parte daí, né? Então, pensando dessa forma, sim, tem ferramentas que vai poder ajudar. E além da neurociência, uma forma muito interessante, uma ferramenta muito poderosa, eu acredito que seria a espiritualidade, né? E eu vou falar do cristianismo, porque nós somos cristãos, mas eu acho que a origem de tudo está em Deus. Então, se Deus criou o homem e a mulher, e Deus deu capacidade para ambos, e Deus deu incumbências para ambos, então eu acho que se nós resgatarmos a nossa origem, que está na palavra de Deus, acredito que assim a gente consiga mudar esse quadro. Então, reverter toda essa situação, né, de falta de liderança masculina. Que maravilha. Eu ia te chamar de pastora. Mas vamos embora. Não tem problema. Por que homens curados, eles constroem famílias saudáveis? É um princípio basilar, né? A gente primeiro, é um princípio até bíblico, né? Deus primeiro trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós, né? Homens curados são homens fortes, são homens que se entenderam e entenderam o propósito de Deus para as suas vidas. É como se fosse, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que eu já ouvi, um exemplo bastante interessante. Eu já ouvi esse exemplo numa pregação. Uma bola, mas é um exemplo simples, tá? Mas vai se encaixar bem aqui. Uma bola. A bola, ela é redonda, todo mundo sabe que a bola é redonda. Agora que a gente está aí nessa Copa do Mundo aí, dos clubes, né? Então o assunto é interessante. A bola foi feita para ser chutada. A bola foi feita para os jogadores jogarem futebol,
fazer gol. A bola foi feita para rolar no campo, para isso. Então, vou fazer aqui uma figura de linguagem aqui. Se a bola ficar inerte, paradinha ali, redondinha, parada num canto, a bola não vai ser feliz, porque a bola não foi feita para isso. Ela foi feita para rolar, ela foi feita... É só assim que ela vai ser feliz, que ela vai se realizar como bola. Né? É claro que estou fazendo aqui uma ilustração bem interessante. Agora, Sim. vamos voltar para o ser humano. Né? O homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel, né, na sociedade. Que Deus os fez assim. Deus criou o homem e a mulher e deu papéis para cada um deles. E ele só vai se realizar quando cumprir esses papéis. E aí o homem curado, quando o homem ele é curado, ele entende o seu papel, aí ele está apto, ele está totalmente apto e ele está capacitado para curar a família, porque ele vai ser provedor, ele vai ser protetor, ele vai e quando fala de provedor, não é aquele provedor só que muitos são, que leva o pão para casa, que faz parte, mas não é só isso. É o provedor que dá assistência para a esposa e para os filhos espiritualmente, que ele é o sacerdote do lar, dá assistência para a esposa e para os filhos emocionalmente, porque o pai ele deve ser o psicólogo de casa, o terapeuta, o advogado para defender a família. Ele deve ser o sacerdote, como eu já disse, né? O primeiro, eu sendo pastor, eu tenho que ser primeiro pastor na minha casa. Se eu não for pastor na minha casa, não adianta eu pregar a palavra, eu ser um pastor de uma igreja gigante. A Bíblia diz que eu tenho, se for nesse caso, um ministério de insucesso, infrutífero. Então, respondendo a sua pergunta, o homem curado ele está capacitado para curar a sua família e para curar todos que estão à sua volta. Já entrando nesse assunto, né, de pais que quando estão curados, eles estão ali já aptos, né, a de fato de dirigir bem a sua família. Qual que você acha que é o maior erro de comunicação entre os pais e os filhos? Bom, muitas vezes acontece até omissão, né? Antes de falar em erro, omissão do pai, né? E eu estou falando mais do pai porque o meu estudo é bastante voltado para os homens, né? Mas também para famílias. Então, muitas vezes o pai ele é omisso e deixa a mãe com a carga total, né, para cuidar dos filhos, orientar os filhos. E isso é um prejuízo muito grande, né, para a própria mãe, né, que tem essa sobrecarga. Mas um erro de comunicação dos pais em geral com relação aos filhos, muitas vezes é cobrar dos filhos e não explicar o porquê. Muitas vezes os pais eles muitas vezes a comunicação não é só na fala. A comunicação são nas atitudes. Por exemplo, tem pais que não se preocupam, a correria do dia a dia, o trabalho, às vezes estudam, e aí o que acontece? Aí chega em casa, cada um, ainda mais hoje na nossa modernidade de redes sociais e tantos entretenimentos, né? Acaba acontecendo que eles que não conversam. Então a gente fala de erro de comunicação, às vezes nem há comunicação, que é o pior de tudo. Então não há comunicação, conversa, não há atitudes. Às vezes o pai ou a mãe está vendo os filhos com amizades que não são adequadas, até namorando até com um namoro duvidoso. E os pais, às vezes, se omitem em sentar com o filho e conversar. Às vezes, só você dar uma bronca, episodicamente, aqui e acolá, não vai resolver. Mas aí o pai ou a mãe, ambos, tem que se dedicar na criação. Eles foram feitos para isso, para se dedicar na criação. Então, eles têm que sentar com os filhos, conversar, ensinar o caminho. É como a Bíblia diz, né? Ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Isso é um princípio bíblico. E o que falta muito, eu acho que o erro na comunicação começa na omissão e depois ele se propaga na forma como a gente trata os filhos, né?
E isso eu falo, eu tenho 46 anos, agora eu já falei a minha idade, não tem mais como fugir, escapou. Mas a minha primeira filha nasceu, eu tinha 23 anos. Então, com 23 anos já tenho o dobro, né? 46, o dobro. Então, eu acho que eu tenho, não só por estudos, mas também por conhecimento de causa. Então, eu acho que eu já tenho experiência para dizer que o pai e a mãe, eles devem dedicar tempo, sentar, conversar, entender. Muitas vezes você está vendo o filho fazendo alguma coisa errada, não adianta você chegar no filho e reclamar, brigar, não se faz assim, mas sentar, ouvir primeiro, né? A tão famosa que a gente ouve tanto dizer, mas pouco se aplica, que é a escuta ativa. Você escutar. Muitas vezes existe casos que é para terapeuta, que é para psicólogo, mas outras vezes existe casos que você não precisa pagar para alguém te ouvir, que você não precisaria pagar para alguém te ouvir. É só você, o pai ou a mãe, escutar o filho. O filho se sentir escutado, ouvido, olha, já é metade do caminho andado para a solução de vários problemas familiares. O senhor acha que homens que não receberam afeto tem mais dificuldade de transmitir isso, ou então isso vai de cada um? Então, a sua visão, o que é que tem a ver isso com? Tem total sentido. E, na verdade, antes de eu responder essa pergunta, eu quero falar o seguinte: quando eu começo a falar, eu começo a engrenar numa marcha, ponho a segunda, a terceira, me interrompa se precisar, não tem problema, tá? Aqui é até bom que o senhor fale mesmo, vambora. Tá. Mas faz total sentido e realmente é assim. Quando o homem ou a mulher, qualquer um, ele não recebe afeto, na infância, por exemplo, ele cresce. É o que a neurociência estuda isso, né? O ambiente familiar vai moldando, né, aquela criança. Então ele cresce acreditando que aquela forma é a forma correta. Então ele cresce assim, e quando ele se torna adulto, né, ele vai ter dificuldade em expressar. E eu conheço gente na família que é dessa forma, que a gente vê claramente que tem afeto, tem carinho, mas não sabe expressar, não consegue expressar. Não consegue jogar aquilo pra fora. Exato. E exatamente essas pessoas, a gente sabe que o histórico dessas pessoas, quando criança, é um histórico de perda do pai ou da mãe, é um histórico de agressividade dos pais, falta de afeto e carinho. Então, quando crescem, não é regra, mas com muita frequência, quando crescem, tem trabalho para expressar o seu carinho, para dar um abraço, para falar palavras bonitas. Não, tem dificuldade. E parece que é uma trava, uma barreira. Isso é muito comum. O senhor acha que a masculinidade saudável, ela começa de fato em casa, ou então tem outros meios de se formar essa masculinidade saudável? Boa pergunta. Eu tenho certeza que a masculinidade saudável, aquela que a gente prega, aquela que os forjados preceituam, essa masculinidade, ela deve começar em casa. Deve começar em casa. Por quê? Porque, como nós já dissemos, pais, quando são curados, quando sabem os seus papéis, eles vão passar para os filhos tudo aquilo que ele já tem de bagagem, né? E os filhos vão aprender, o homem vai aprender a ser homem de verdade, a mulher vai aprender a ser mulher de verdade, ambos vão conhecer os seus papéis, ambos vão se valorizarem, ambos vão saber os seus papéis na sociedade. Então, tem que começar em casa. Agora, na rua, com os amigos, ou na faculdade, ou no trabalho, pode também serem forjados?
o homem ou a mulher, até pode, mas é perigoso. É perigoso, é um ambiente que a gente já não tem controle. Então, o bom mesmo é eles serem forjados em casa. Que aí tem o total controle, tem o acompanhamento diário dos pais. Eu acho que começa em casa. E é bom isso, porque o que é que eu já escutei, né, já? É que parece que quando o homem se casa e ele não tem isso formado, ele começa a ver a esposa como mãe. Nossa. Aí Exatamente. pronto, aí a decadência, né? E muitas das vezes, por a mulher se sentir assim, ela acaba não tendo o seu papel de fato ali feito, né, como esposa, porque ele vê ela como a mãe dele. Meu Deus do Sim, céu. realmente Eita lasqueira. Não, aí o casamento ele tá indo num declínio, porque é o que nós já falamos, aí começa a sobrecarga da mulher, ela é vista como mãe. Então, num cenário desse, o homem já fica emocionalmente dependente dela. Esse homem não está preparado para ser o herói da casa, para ser o líder da casa, para ser o provedor e o protetor. Não, ele vê na mulher a figura da mãe, então ele vê na figura da sua, entre aspas, mãe, né, que é a mulher dele, a protetora, a cuidadora. E pior do que isso, eu vou falar aqui em entrelinhas, mas os entendedores entenderão, né, como diz. Quando o homem tem esse transtorno aí, né, na mente, que vê na figura da esposa a mãe dele, que eu diria o seguinte: o homem não vai fazer com a mãe o que faz com a esposa. Então, você vê que em tudo, até na intimidade, vai ter muito problema. Esse homem vai ter problema. E isso parece que não, porque quando a gente fala assim, mas o homem não vai ver a esposa como a mãe. Não é que é declarado, mas é inconsciente. E isso é inconsciente, mas aflora de uma forma que prejudica nas atitudes diárias, na convivência familiar. E de fato e eu acho assim que tá bom? Vou te falar a minha visão. E isso começa com, como a gente já falou, em casa. O meu filho, né, ele um dia chegou em mim e falou assim: mãe, quando eu me casar, o meu dinheiro vai ficar todinho na sua conta. Porque eu não quero que a minha esposa, ela tenha acesso. Eu falei, como é que é? Eu falei, não, filho. Por eu ter sentido na a pele esse papel de um homem ter me visto como mãe, eu falei, não. Quando você se casar, a sua esposa vai ser sua prioridade. Não que a mãe vai deixar de ser a sua mãe, sabe? Que você vai deixar de me amar. Mas ela vai ser a sua prioridade. E eu vejo isso muito essencial hoje, que muitas mulheres, infelizmente, não fazem. Eu não sei se por medo de perder o filho, porque foi largada pelo pai. O senhor acha que tem alguma... essa mãe que mima demais o filho, ao ponto de ele ver a esposa como mãe? Tem alguma ligação também da mãe que foi largada, foi abandonada, ou então da mãe que perdeu o seu esposo? Tem algum... Tem ligação, sim, tem ligação. E é que a gente vê hoje, muitos casos, né, a gente vê hoje de tanto esse, como você disse, da perda, e às vezes nem há perda, mas há uma superproteção, né, quando eu falo assim, não é generalizando, mas existem muitos casos, muitos mesmo, de mães superprotetoras, né, principalmente dos meninos. Parece que é o sexo oposto, né? As mães protegem mais os meninos e os pais as meninas. É E mesmo. parece que é uma coisa assim biológica, uma coisa quase que natural. Só que tem que ter um equilíbrio. E quando as mães não têm esse equilíbrio e super protegem os filhos, né? E o que a gente vê muito, infelizmente,
Está surgindo uma geração de meninos fracos, que não amadurecem, E que hoje tem 25 anos, 30 e não né? amadurecem. E hoje tem, né, muito disso, né? Eu vejo hoje em dia homens com 20 anos aí que parece que tem 16. Eu me recordo que eu, na época dos meus avós, um homem de 20 anos já era um baita Era pai, de às um vezes. homem, era pai. E isso tem se perdido muito, pastor. Mas é, é, é- isso pode estar ligado também a isso? Também? Sim, então, essa questão, aí nós já voltamos à questão da desconstrução da masculinidade. Uhum. Está ligado a isso, a superproteção da mãe, está ligada às questões culturais, a questão da nossa sociedade progressista, né? Está ligado a esse, como que eu vou dizer? A esse movimento que tem crescido tanto do feminismo, está ligado com tudo isso, está ligado, né? E quando eu falo, esse assunto é bastante intrigante e interessante, a questão que a gente fala da mulher e do homem, porque hoje em dia a gente tem que até tomar cuidado, né? Depende da forma que você fala, uma palavra que você fala, que pode ter duplo sentido, no sentido de valorizar mais ou menos a mulher, já é questão dos feministas de plantão levantar e... Mas, na verdade, quando a gente fala do homem líder, que a gente tanto prega aqui, o homem ser líder, protetor, provedor, e a gente vai para o conceito bíblico, a gente vê que o feminismo ele prega algo que não precisava nem ser pregado, nem ser, não precisava ter esse ativismo. Sabe por quê? Verdade. Porque eu concordo que a mulher precisava, lá atrás a mulher não tinha espaço e estava errada a balança, estava muito errado. Só que agora a gente teria que fazer um movimento agora, eu nem sei como é que seria o nome, né? Tem o feminismo, agora o masculinismo, não sei como seria o nome. Por quê? Porque para resgatar a hombridade, resgatar os homens fortes. Porque chegou a um extremo, né, muito Exato. grande, né? A mulher, ela ultrapassou, né? Assim, o feminismo, ok, vamos lutar. Sim, ok, mas eu acho que ultrapassou. E quando sai do limite, cria Sim, desordem sim. total. O que eu estou advogando aqui jamais é diminuir o espaço da mulher. Sim, Ao contrário, porque a mulher ela ganhou espaço merecido. Mas o que eu advogo aqui é que o homem e a mulher se completam. Então, quando a mulher ela assume papéis que seria do homem, o homem acaba ficando sem o seu papel ou pior, assumindo papéis, né, que era da mulher e começa a inverter os valores. E resumindo, no final das contas, ambos não serão felizes, porque não serão completos, porque não estarão, não estarão caminhando o rumo ao destino que Deus preparou para eles. Não estarão exercendo a sua masculinidade, o homem e a mulher, a sua parte feminina, não estarão exercendo de forma plena. Né? Isso aí realmente é uma tristeza muito grande. E quando eu falo de homem e de mulher, eu também gosto de lembrar da questão da criação. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele colocou os dois no jardim do Éden. E quando Deus fala assim, olha, para eles cultivarem e guardar o jardim. Ali você percebe que a ordem que Deus deu de liderança nesse sentido, você vai prover, você vai proteger, guardar, cultivar e guardar. Foi para ambos. Então, nesse sentido, ambos são líderes. Ambos são líderes. E outra, quando fala de liderança, de governo, não é governo entre si. Aí Deus, lá em Gênesis 1:28, Deus fala assim, para eles
governarem sobre os peixes, sobre os animais, sobre tudo. Então, quer dizer, sobre toda a criação, o homem e a mulher iria governar, liderar. Então, essa liderança é para ambos, não é para um governar o outro. Agora, na questão familiar, o homem ele é o líder porque ele é o protetor. E quando eu falo de liderança, eu quero até falar, posso falar mais um pouquinho? Pode. Quando fala do homem, o homem sendo líder e protetor e provedor, é interessante porque quando as mulheres se atentam como deve ser essa liderança que a gente está aqui advogando, que é a segunda palavra de Deus. A mulher, ela jamais vai falar, eu não quero essa, ela vai falar, eu quero, é essa que eu quero. Por quê? Porque é uma liderança que favorece a mulher. Não é uma liderança com opressão, com domínio. Não tem nada a ver. Essa liderança é uma liderança com amor, é uma liderança com respeito, é uma liderança com proteção, é uma liderança que, como a Bíblia fala, é uma liderança como Cristo lidera a igreja. E aí esse assunto é um assunto que daria vários podcasts, só esse assunto. Por quê? Porque Cristo lidera a igreja com amor, com misericórdia, com compaixão, atendendo às suas necessidades, protegendo, provendo e mais. Cristo lidera a sua igreja com amor sacrificial. Aí o apóstolo Paulo, ele ensina lá em Coríntios sobre isso. Ele fala que o homem ele deve amar a esposa como Cristo ama a igreja e se entregou por ela. Ou seja, essa liderança, eu tenho certeza que a mulher não vai querer jamais essa liderança. Por quê? Porque é uma liderança que dá para o homem a responsabilidade de, se preciso for, entregar a vida pela esposa e pelos filhos. E que mulher simplesmente isso. Que mulher não quer isso? Que mulher não quer isso? E de fato... De fato, por causa dessas inversões de valores, parece que tem homens que não estão querendo isso também não, essa liderança. Não tá. Então, é isso que a gente tenta resgatar. O senhor entrou em um ponto muito bom, né? Do que é ser o homem, né? Não sendo ele opressor. Como é que o homem ele pode ser na visão da mulher para a mulher aquele pilar sem ser de fato o opressor, sabendo separar isso? Bom, volto a dizer, não só pelos estudos, mas por estar fazendo agora em novembro 25 anos de casado. Eu acho que eu posso falar alguma coisa, né? Com eu acho certeza. que eu já sei alguma coisa. Absoluta. O que a mulher quer e o que o homem tem é de atender às necessidades dela, emocionais. Então, não só financeiras, até porque hoje em dia as mulheres têm conseguido seu espaço no mercado de trabalho, isso é muito bom. Eu sou daquela opinião, tem gente que não concorda e tem gente que concorda, mas a mulher tem que trabalhar? Eu acho que não. A mulher deve trabalhar? Não deve trabalhar. A mulher pode trabalhar? Óbvio que pode, claro que pode. Então, eu sou daquela opinião. Por quê? Porque se em casa as finanças, o marido supre tudo, eu acho que a mulher vai preferir cuidar dos filhos. Aí, quando os filhos estão maiorzinhos, ela pode cuidar da profissão dela, fazer o que ela gosta. Eu acho que seria legal, seria esse formato. Às vezes não é possível. Às vezes os dois têm que trabalhar para prover o sustento. Não tem nenhum problema nisso. Tá tudo certo, tudo em ordem. Agora, o único problema é quando a gente diz a mulher tem que trabalhar. Por quê? Porque o homem ele foi feito para ter esse encargo. Essa é a questão. A mulher pode, mas se a mulher não precisa, eu acho que a mulher ela seria mais feliz se ela não precisar e ela tendo filhos, poder cuidar dos filhos. Eu acho que esse é um formato bastante saudável, né? E que às vezes as pessoas não entendem, distorce as questões. A mulher sempre vai poder trabalhar. E, aliás, quando a gente fala de homem e de mulher, a gente vem muita coisa na cabeça, né?
na questão das habilidades. O legal, o importante é que a gente exerça as nossas habilidades. Porque Deus fez o homem e a mulher com habilidades diferentes. Então, quando eu falo que o homem é o líder da casa, o homem é o líder do lar. Mas, por exemplo, se a mulher ela é muito boa em conta, em finanças, em administrar, e o homem não tem essa habilidade. Se o homem deixar a mulher tomar conta das finanças, porque a mulher é muito capacitada e ele não tem essa habilidade, não tem nenhum problema nisso. Isso aí é sabedoria. Sabedoria. Eu acho que é sabedoria. Então, o que falta é a gente entender nossos papéis, o que falta é a gente entender as nossas habilidades e capacidades e trabalhar em cima disso. E eu já fugi tanto da questão que eu não sei nem o que você tinha perguntado, se eu cheguei a responder o que você perguntou. Porque, assim, como é que o homem, ele pode ser o pilar na visão feminina sem ser para ela o opressor? É verdade. Sim, sem... Eu comecei falando, depois eu fui para outro caminho. Mas é isso mesmo. Mas então, já foi lembrei. ótimo. Já lembrei. Então, quando o homem atende às necessidades da mulher, quando a gente começa a aprender que homem e mulher são diferentes. Então, por exemplo, a necessidade do homem não é tanto de ser ouvido, até porque o homem fala menos, via de regra. Sim. Em casa é um pouco diferente, que eu falo mais que a minha esposa. Mas assim, isso é exceção. A via de regra, o homem fala menos. Mas a mulher mesmo falando menos, como a minha, ela gosta de ser ouvida. Ela quer ser ouvida. Então, por exemplo, uma das formas que o homem pode entender como tratar a mulher, como atender às expectativas dela sem ser opressor. Ouvir mais. Ouvir atentamente. Mas é ouvir presente. Não é ouvir no celular, tá, depois eu vejo. Não, é ouvir presente. Só isso já resolveria tantos problemas no casamento. E outra, quando o homem entende o seu papel, de acordo com a palavra de Deus, os pilares, né, da palavra de Deus, o homem entende que ele pode sim ser um líder da casa sem ser um opressor. Ele pode liderar, mas com carinho, com respeito, com amor. Por exemplo, o homem ele pode liderar, ele pode dar espaço para a mulher orientar os filhos, mas tem hora que quando o homem vê que a mulher está até ali, está meio que, poxa, já orientou, mas não deu certo, eu acho que é a vez do homem se levantar como homem e falar, não, deixa comigo, eu vou resolver. Porque o homem tem esse papel de liderança. E aí, deixa eu voltar um pouquinho e falar sobre liderança para a gente esmiuçar bem essa questão. Lá em Efésios 5, fala sobre o homem e seu cabeça, né? Esse é um texto, inclusive no meu canal do YouTube eu falei sobre isso, sobre o homem e seu cabeça, que é um assunto polêmico. Porque é engraçado, né? Não deveria ser polêmico, porque é bíblico. Está lá na Bíblia. Mas olha, eu abordei e eu vejo isto. Homens, pastores, líderes têm medo de falar esse texto, que o homem é o cabeça da mulher. Hoje em dia, falar isso, parece que a gente tá ofendendo a mulher. E não é verdade. Por quê? Porque se você aprender o contexto todo e entender como o homem é o cabeça da mulher, em que sentido ele é o líder, né? Como eu já falei, ele se a gente entender, a gente vai entender que é legal, que é bom, que Deus faz tudo perfeito. Então, por isso que a palavra de Deus diz dessa forma, que o homem é o cabeça. E o homem sendo cabeça, é ele que controla. Né? E não é como, às vezes a mulher até pega isso para fazer uma brincadeira. Só meu cabeça, então a mulher é o pescoço. Então, o pescoço é que direciona, né? Isso não está, né, na palavra, não, né? Isso não tá. Foi a gente que... Foi a gente não, né? Eu não, mas de fato, eu já ouvi muito isso. Por isso que o homem sendo cabeça, ele é o líder. Então não tem como a gente fugir disso. Quando eu reforço várias vezes, o homem é o líder, ele tem que liderar, ele tem que prover. É porque o homem foi feito para ser assim.
né? Anatomicamente, geneticamente, biologicamente, melhor dizendo. O homem foi feito para isso, né? Foi formado para isso. Mas essa liderança feita com amor, feita com responsabilidade, dá certo. E aí a gente pode falar assim, e eu tenho uma prova cabal para dizer isso. Como que você pode provar que isso dá certo? Porque isso dá certo em famílias que praticam, né, essa liderança dessa forma que a Bíblia ensina. E a gente vê, na prática, muitas famílias sendo destruídas. Por quê? Porque pensam diferente. Não, aqui quem manda sou eu, aqui quem manda é a mulher. Ou então o homem é que manda, mas manda com autoritarismo e com machismo. Também não funciona. Então destrói o lar. Eu tinha um professor na faculdade que o pai dele era juiz de paz. E ele falava assim, na aula de direito civil, ele falava assim, olha, direito de família, ele falava assim, meu pai, juiz de paz, falava, casa que manda dois, não manda ninguém. E é uma verdade. E quando a gente fala mandar, aí tem aquela conotação de autoritarismo. Mas, na verdade, a gente está falando de liderança. Liderança. Um bom líder, até numa empresa, um bom líder não é aquele que manda, faz isso, isso, isso porque eu quero. Não. O líder é aquele que com carisma, com carinho, com empatia, ele traz todo mundo para jogar no seu time. É aquele que faz com que os seus liderados querem, por livre e espontânea vontade, atender os interesses da empresa, no caso do líder, e fazer o que ele está falando, porque é um líder que inspira confiança. E eu estou falando de líder, estou falando do pai, estou falando do homem. Inspira confiança. É alguém que tem palavra, fala e cumpre o que diz. É alguém que o filho, a filha, a esposa pode encontrar nele proteção, segurança, pode encontrar nele um abraço, pode encontrar nele alguém que ouve, alguém que vai chorar junto, orar junto, vai encontrar uma saída para o problema de cada um deles. É o homem provedor que a gente fala no seu mais amplo sentido. E eu acredito que o homem provedor, o homem protetor, nesse amplo sentido que eu estou dizendo, ele atende às expectativas da mulher, e uma mulher que tem um homem desse, hoje em dia deve segurar, agarrar, porque tá difícil. É verdade. É verdade que é difícil. Olha, eu vou te falar, viu? Para poder arrumar um homem que de fato que tenha esse pensamento, é muito difícil. E às vezes o que é que eu vejo? Só é construído no casamento. Através de muita dor, de muita conversa, de muita briga, às vezes, de muita conversa, de vai e vamos voltar novamente ao assunto no casamento. E quando vai pro casamento, eita lasqueira. Aí o negócio fica... Você falou uma verdade. O homem forjado, ele é forjado aos poucos, é um processo. Então ninguém nasce... o homem não nasce, ele nasce homem. Mas ele não nasce sabendo de tudo, não nasce forjado, ele vai se forjando no meio do processo. Né? É claro, desde criança, com a educação familiar, na escola, mas no casamento, principalmente, ali é a forja. Ali é o lugar do homem ser forjado. Né? A Bíblia fala que assim como o ferro afia o ferro, se eu não me engano é Provérbios 17, ou eu tenho 27, aí eu agora me confundi. Mas, está em Provérbios, que assim como o ferro afia o ferro, o homem, ele ajuda o outro homem, né, a se fazer homem. Eu estou com minhas palavras. Então, o que acontece? Isso serve para a mulher também. E no casamento, então, isso é evidenciado de uma forma muito forte no casamento. Então, no casamento, o homem ele acaba se ele tiver disposto, ele acaba de se formar homem, de se forjar dentro do casamento. Isso é muito importante. Por isso que a mulher tem que dar o espaço do homem e o homem dá o espaço da mulher. Se todos souberem os seus papéis, eles vão se forjando, e ninguém sabe tudo, né, num casamento. Só que o importante, acima de você saber tudo,
é você ser humilde e reconhecer, não sei tudo. Estou no casamento para fazer a minha esposa feliz. E ela pensando o mesmo. E a Bíblia tem resposta para tudo, né? Quando a Bíblia fala assim, considerai os outros superior a si mesmo. Se isso está dizendo numa convivência social, para você ser humilde com as pessoas, quiçá no casamento. Quando num casamento o homem ele considera a mulher de uma forma tão valorizada, até superior, mas não no sentido de se rebaixar, é no sentido de dar honra. E a mulher faz o mesmo com o homem, vai dar até uma briga de elegância, uma briga de elogios. Isso é muito bom. Esse é um casamento saudável, uma família saudável. Então, tudo começa por aí, no casamento. No casamento, o homem é forjado. Que maravilha. E aí, Mar? Pode ir? Então, tá tudo ok. Então como é que foi eu vou recapitular. Qual ponto foi que surgiu essa sua vontade de trabalhar com homens que perderam essa sua identidade, sabe assim, a identidade dele, da onde é que foi que você quer saber? A partir de hoje eu vou trabalhar com isso, vou ajudar homens, porque eu vejo isso muito aonde? No judaísmo. Eu vejo que as mulheres judaicas, elas são muito honradas pelo seu marido. E eu vejo que nos outros lugares, com outras regiões, com outras visões, distorce isso. Então, qual que foi o motivo assim? Eu vi isso aqui, tá? E na área foi a partir disso aqui que eu resolvi formar os forjados e aí começar a ensinar o homem a voltar a ser homem de verdade. Foi uma bela pergunta. Uma pergunta que eu nunca tinha pensado. É mesmo? Você me pegou agora. Mas, então vamos embora. Mas eu vou responder. Eu acredito que eu não conseguiria agora te falar assim, uma data específica, mas eu consigo dizer para você que foi um aprendizado, ao longo do meu casamento, até porque a gente sempre trabalhou na igreja, né? Minha esposa muito ativa, com mulheres, ciclo de oração, e trabalhando bastante com mulheres. E ela mesma falava para mim sempre, que era uma verdade, que igreja sempre tem trabalho com mulher, mas a igreja é muito deficiente em trabalho com homens. Sim, muito. E eu comecei a pensar, falei, ela tem razão. E a gente vê que mulher é muito gregária, mulher se une facilmente, mulher quer fazer um negócio, se une com um monte de mulher e faz. Homem é complicado. Homem marca um futebol, vai esse mês, só sai daqui a 5 meses. Se quando sai, homem é complicado para se organizar, para se unir, homem é calado, homem é diferente de mulher. Então, comecei a pensar nisso, falei, ela tem razão, não tem esse trabalho na igreja, né? E aí o ano passado surgiu a oportunidade de trabalhar com homens na igreja. Eu comecei a trabalhar com homens na igreja e comecei a gostar, comecei a achar interessante, né, essas temáticas todas, né, de ser um homem forjado, de ser um homem provedor, de ser um homem líder, de resgatar a hombridade masculina, né? Como diz, né, aquele livro famoso, resgatar o homem ao máximo. E aí eu falei, eu quero isso para mim. E além de querer isso para mim, eu quero passar para outros homens. Então, foi uma construção. Eu poderia dizer que o ano passado, né, comecei a trabalhar efetivamente com os homens na igreja. Mas assim, vem vindo ao longo dos anos de casado, né, eu me forjando, minha esposa me forjando, né, e eu aprendendo. E essa ideia, acho que ficou encucada na minha mente até que ela saiu da mente e foi para a prática. Foi pra matéria, né? Que maravilha, muito bom isso. E é bom ter homens assim que vá orientar outros homens para que eles venham também mudar. Isso é ótimo. Eu quero entrar agora em um outro
tema que foi a pedido de uma das inscritas do nosso canal. Ela me conversou, né, comigo, chorando. Eu até te falei já, né? Chorando, porque eles já são cristãos já há anos, já. E ela se casou. Depois de um período, ela se casou. Ele era da igreja, mas é assim, né? Não é porque é da igreja que vai ter o caráter parecido com de Cristo, né? Que vai seguir aquilo que Cristo ali diz. E após algum período de, né, casamento, ela me falou assim que ela descobriu que ele estava abusando da filha dela, que não é filha dele. E ele, além do né, abuso de fato, ele ainda vinha com ameaças, né, porque eles tinham empresa, enfim, a casa que tinha, né, comprado. E aí ela me falou assim, Tainara, entra nesse tema para que eu saiba lidar e para também que ela venha ouvir. Deu porque ela falou assim que a fé ali, a fé está ali, mas agora já não está sendo mais suficiente por conta da dor. Então, eu quero saber como é que funciona a mente de um abusador. Se já nasce assim, então se é construído. E o porquê que isso ocorre. Primeiro, eu vou partir quase da última afirmação, né, que você fez. Na verdade, ela falou que a fé já não é mais suficiente. Isso, por causa da dor. Tipo assim, a dor ali está sabe, mas tão grande, tão presente, né, por conta o que houve, que foi se abalado, né? Vamos supor que houve isso. Entendi. Então, realmente a fé ela é um fator muito importante para se chegar na cura desse trauma, né? A fé é muito importante. Só que eu não gosto de falar que a fé não é suficiente. Nós temos que separar as coisas. Não é que a fé não é suficiente. A fé é muito importante. A fé é capaz de curá-la. Mas ela seria negligente se ela não procurasse ajuda profissional. Ela precisa procurar ajuda profissional, até porque o próprio Deus é Ele quem capacitou pessoas para nos ajudar emocionalmente. No caso dela, ela precisa de ajuda profissional, né, para curar as emoções dela. E, inclusive, a própria neurociência tem as ferramentas e não descarta a fé, a espiritualidade, como também uma das ferramentas para a cura, para a gestão das emoções. Mas agora, voltando aí à pergunta logo no começo, o que leva alguém a fazer isso, né? Olha, são diversos fatores, mas a neurociência ela fala que um dos fatores pode ser, por exemplo, um abuso na infância. Por exemplo, que o homem sofreu. Que o abusador, no caso. O abusador, que o abusador sofreu. Uma criança que sofre um abuso, por exemplo, ou até mesmo uma negligência forte quando criança, aquilo pode desencadear um perfil de um abusador. E isso a gente ouve relatos, né? De a pessoa que tem um trauma desse muito forte na infância, que não estou falando que é o único, né? Mas é um fator interessante que pode desencadear, né, um abusador. E o que acontece? É um histórico de negligência na infância muito forte, né? E de abuso. E aí essa criança cresce, vira um adulto, e só que esse trauma continua lá, não foi tratado, continua lá. E
Eu quero deixar bem claro, não quer dizer que qualquer pessoa qualquer criança que for negligenciada vai tornar-se um abusador. Não. Estou falando uma das hipóteses. Com certeza. Tá? E aí, o que acontece? Aí, para identificar, né, o perfil de um abusador. O perfil de um abusador, no caso aí, desse caso que foi relatado, uma pessoa que não tem nem coerência consigo mesmo. É uma pessoa que não tem controle, uma pessoa que não tem empatia, ou às vezes expressa uma falta de empatia, mas não tem empatia. Era uma falsa empatia. Tá? Não tem autoestima, tem uma baixa autoestima, só que é mascarado. E aí, esse abusador, ele usa a vítima para compensar essas deficiências. Por exemplo, ele tem a baixa autoestima demais, só que ele mascara. E como que ele mascara isso? Ele se satisfaz, ele compensa isso tendo poder sobre a vítima, poder emocional, poder físico, no caso, o abuso, tendo poder sobre a vítima, ameaçando a vítima, tendo aquele controle. Ou seja, o que ele não teve, talvez, na infância, ele quer agora ter, de uma forma totalmente errada, né? Ele quer ter... É um sistema de compensação que a neurociência fala. É uma compensação das suas emoções. E, infelizmente, isso é um caso que só muda... É possível um abusador ser tratado. Só que com um tratamento muito sério. E o que acontece é que esses abusadores, né, eles se escondem, eles não querem ser tratados, né? Às vezes até sabe que tem um transtorno, mas não querem ser tratados. Não querem ser confrontados. É por vergonha, porque eu sei de casos de homens que têm essa de disfunção, mas eles não praticam. Eles sabem que tem, mas muitas das vezes não falam. E o senhor acha que isso tem que de que forma a nossa sociedade ela pode ajudar este homem que sabe que tem, mas ele não praticou. Porque aquele que já praticou, pronto, já tem a lei, né? Já para e já para este homem que sabe que ele tem e ele não praticou, ele não quer, mas está ali aquele desejo. O que é que a gente, o que é que a sociedade e as autoridades elas podem fazer para que venha ajudar esse homem? Porque não é somente homem. Tem também mulheres que abusam também. Vai me falar aí. Não tem outra alternativa a não ser procurar um profissional para ajudar. E assim como você disse, pode haver uma grande vergonha, medo de falar o que sente. Então, e que bom que pelo menos ele consegue reprimir e não praticar, né, o crime. Mas há essa vergonha, esse medo de falar e etc. Porém, ele só vai conseguir se libertar disso se ele falar. E aí, não falar para qualquer pessoa, né? Mas existem pessoas qualificadas para ouvir e com ferramentas para ajudá-la a se curar, né? E, é claro, os profissionais da saúde, né, da saúde mental, psiquiatra, psicólogo, terapeuta são os indicados. E também não se descarta, óbvio, pastor. Porque todos esses que eu estou falando, psiquiatra, psicólogo, pastor, padre, até o padre, né? O advogado, todos esses profissionais que eu falei, que eu citei, eles têm o dever de sigilo. Então, por exemplo, se você chegar no escritório de um advogado e contar um crime, olha, eu matei alguém. Se você falar isso para qualquer pessoa, a pessoa fala, sabe por que eu vou pegar uma água? E já vai ligar para a polícia. Mas o advogado não vai fazer isso. O advogado, ele vai te orientar, porque ele é um advogado. Aliás, ele tem o dever de sigilo. E assim também é o pastor, assim também é o psicólogo. E ainda mais os profissionais da saúde,
eles estão capacitados, né, para orientar e para ajudar você a se curar. Então, o que a sociedade pode fazer? A sociedade não tem outra coisa a não ser apoiar, no sentido de que precisam urgentemente de ajuda profissional. Porque até então, no seu exemplo, eles têm esses transtornos aí mentais, mas de forma controlada. Não estão praticando, né, aquilo que pensam. Mas a gente não sabe até quando vão conseguir controlar. Né, vai conseguir Então, controlar. a ajuda profissional tem que ser imediata. Tem que buscar ajuda profissional. Tem, né, que de fato, principalmente para aqueles que não querem chegar né, fazer isso, né? Tem que buscar ajuda, com certeza. Falando agora da criança e do adolescente. Porque tem mães, né, que se culpam por não terem percebido isso antes. Poxa, eu deveria ter visto antes, deveria ter... Mas como é que pode se perceber isso? Quais são os sinais que uma criança ou um adolescente ele dá de que está sendo abusado? Bom, só para completar o que eu falei anteriormente, eu falei da ajuda profissional, que tem que ser buscada de forma imediata, mas nunca descartar a ajuda espiritual. Porque Deus realmente ele pode todas as coisas e, como eu disse, né, a própria neurociência não descarta a fé como uma das ferramentas muito poderosas para ajudar no caminho da cura. Amém. Nessa questão da mãe se culpar por não identificar, é difícil. Na convivência familiar, às vezes passa desapercebido, embora a mulher sempre tenha um sexto sentido, né? Mas às vezes, né, pela confiança que tem no cônjuge, não sei, acaba passando despercebido. Mas, assim, não é muito a minha área de estudo, essa área que você está perguntando. Sim. Mas uma das causas que eu poderia dizer é quando a mãe vê a criança muito quieta, em silêncio. Com certeza algo está errado, porque a criança está escondendo, reprimindo, com vergonha, para não falar algo muito importante. E pode ser um caso. E outra, nós sabemos, né, que casos de abuso, a grande maioria acontece com dentro de casa, familiares próximos, não é na rua. Então, e é por isso mesmo que a vítima, ela silencia. Ela se sente culpada, se sente que não vale nada, que não merece nem ser escutada, e que se for escutada, é uma vergonha ser escutado aquilo, então ela não pode nem falar. Então ela se prende no mundo dela. Então, eu acho que talvez o mais importante, viu? Talvez o mais importante. A mais importante característica para a mãe ou para o pai perceber se um filho está sofrendo algo como isso, de um abuso, é se o filho, que era tão falante, tão sorridente, de repente se cala, se isola, fica no quarto, não quer conversar. Isso é uma chamada muito grande de atenção para os pais. Olha só, é bom isso, de fato, né? Porque não tem como a pessoa ser igual, né, do jeito que era antes, após isso. E a mudança, ela pode haver por conta de... Deixa eu pensar aqui. Como é que eu vou te perguntar isso? Essa mudança, ela pode vir porque ela sabe que se ela for falar, ela pode ser de fato repreensiva. A mãe ela
pode não dar ouvido, não acreditar, ou então isso é automático. Ou a mãe, a avó, com quem ela está dizendo, poxa, eu não vou dizer porque eu sei que se eu for falar, não vai acreditar, ou então isso vem já, esse bloqueio já vem automaticamente. Pelos casos que a gente já soube, parece que é automático, como você disse, mas não é, mas o termo não está legal, automático, mas parece. Mas na verdade é uma coisa assim que é própria do ser humano, porque eu acredito que é um mix de situação que passa na mente da vítima. Ou seja, ela pensa: eu não vou ser ouvida, se eu for ouvida eu vou ser repreendida, não vão acreditar em mim, eu estou com vergonha de falar isso. Então, é uma somatória de coisas. Então, tudo isso aí é como se fosse algo assim. É como se eu colocasse tudo isso que eu falei no liquidificador e fizesse um mix. Então, aquilo gera uma adrenalina, né, na mente da vítima, e ela sente, ela tem uma barreira gigante. Ela não consegue expor. Ela não consegue. É como se fosse algo que a deixasse muda. Não consegue falar. Mas assim, é um mix de coisa. E aí acho que varia também de pessoa para pessoa, né? Umas é porque tem mais vergonha, outras é porque coloca na cabeça: não, eu não vou ser compreendida, não vão acreditar em mim, e assim por diante. Mas é um mix de coisa. Então, né, já fica aí, tá bom? Respondido. Procure ajuda, tá bom? E saiba, né, que a culpa não é sua, né? É verdade, né? Porque às vezes quem sofre se sente culpado, a culpa não é sua. E tem sim como você sair dessa, com certeza, tá bom? Você, a sua família, quem está ali sofrendo juntamente com você. Pastor, quem são esses homens forjados, além de serem líderes, provedores? Vamos entrar nisso aí. Quem são? Forjado, né? Isso. Vamos falar um pouquinho do seu trabalho agora, sobre os homens forjados. Homens forjados é um resgate que nós queremos fazer. Eu quero comparar o homem forjado como a espada. A espada, antes de ser uma espada, ela é um ferro. É um ferro metal, e esse metal, depois que passa pelo fogo, depois que ele é forjado, vira uma espada. Então, homens forjados têm esse sentido. E aí é até engraçado, né? Porque eu falei do casamento, então eu vou falar, então o casamento é um fogo para mim, o casamento é onde me queimo, né? Mas a questão é que o homem forjado é aquele que aprende com o processo da vida, ele aprende a enfrentar seus traumas, seus medos, ele aprende a ser resiliente, ele aprende a ser o provedor, como eu falei, provedor protetor, trazer segurança, não só física, mas emocional para a família. Ele vai aprendendo. O homem forjado é um processo. É um homem que ele aprende a tomar decisão, ser firme na decisão, mas também ser sensível. Ao mesmo tempo que ele é firme com as suas decisões, ele é sensível às necessidades da sua família. Esse é o homem forjado que a gente procura resgatar, e que a gente, permitindo Deus, nós vamos conseguir, aqui no Brasil, uma multidão de guerreiros, né? Guerreiros, Amém. Homens fortes, forjados. Amém. Amém. Estou aqui já concordando já. Amém. Amém. Então já deixa aí uma mensagem. Fala aí qual que é o seu canal lá no YouTube, para quem quiser ir lá ver, se inscrever. Qual que é o seu Instagram? Tá, eu devia ter feito a colinha aqui, mas não fiz a colinha, mas eu acho que eu vou lembrar assim, do nome. Do YouTube, Projeto Forjados. Sim. Tá? Quem tá ouvindo aí, se inscreva, na verdade, se inscreva no canal, e eu vou falar aqui o meu Instagram também, siga meu perfil. O perfil do Instagram é pauloM.forjados. Esse é o perfil do Instagram. E
Facebook também acho que é o mesmo, aí entra num, já entra no outro. E é isso. E a mensagem que eu queria deixar, já pode falar agora? Fala ali? Vamos, Tá bom. vamos embora. O nosso canal, o nosso projeto Forjados, ele é voltado para homens, mas também para famílias. Porque quando você resgata o homem, quando você resgata a hombridade, né, a masculinidade saudável, você está resgatando também a família. Então, ele é para ambos, para os homens e para famílias. E eu quero deixar uma mensagem aqui para os homens, que os homens se levantem, que os homens, eles, como eu disse aqui no decorrer dessa entrevista, com todo o seu potencial que Deus deu, ele se levante nessa geração para ser homens corajosos, fortes, líderes, para que o homem seja o super-herói da sua casa, da sua família. Que você, homem, seja o Superman do seu filho. E que você possa atingir o máximo do seu potencial. Ser um homem provedor, protetor, ser o sacerdote do seu lar e ser o homem que a sua mulher possa ter inspiração e confiança e que seus filhos possam querer ser igual a você quando crescer. Que maravilha, coisa linda, hein? Muito bom isso, hein? Muito bom mesmo. Então, sabe, olha, eu desejo, sabe, que isso cresça. Amém. Cresça, que prospere e que alcance não só o Brasil, mas fora do Brasil. Deu que venha ter um alcance, que muitos homens venham trazer de volta aquilo que ele é, aquilo que Deus fez ele para ser. Muito bom mesmo, maravilha. E eu quero saber deixar também uma mensagem que é o quê? Que o silêncio, ele pode te adoecer, mas o conhecimento, ele te liberta e a fé, com certeza, é a cura, né? Amém, tá bom? E é isso. Nós vamos então ficar aqui e por aqui até a próxima quarta-feira às 8 horas da noite. Nos vemos lá.